E aí, meu povo, como é que vocês estão? Meu nome é Carlos e hoje nesse vídeo vamos falar de física. Isso mesmo, nada mais nada menos que física, né? Essa disciplina maravilhosa. E que se a gente falar o tema desse vídeo aqui, ó, fala comigo na separação silábica perfeitamente. Aqui, ó, dilatação. Fica aquela coisa seduzente, atrativa, né? Olha só como a física, termologia é impressionantemente linda, maravilhosa e esplêndida. Mas bem, brincadeiras à parte, hoje esse assunto vai ser justamente abordado de uma maneira mais light, maneira mais teórica, porque hoje aqui ó, vamos falar da demonstração das fórmulas que podemos chegar às dilatações aparentes, o coeficiente de dilatação aparente principalmente. Até rimou, ó, poeta dos números, poetas da física, e agora estamos aqui presentes, né? Bem, e essa forma aqui vai ser esse vídeo que faremos hoje mesmo para você, e que citaremos todo esse assunto de maneira prática, de maneira tranquila, beleza? Demonstrando todo esse processo aqui presente, já que ele retoma os vídeos anteriores que falamos lá da dilatação volumétrica, superficial e também a linear. Mas é claro, enfatizando aqui a dilatação aparente, beleza? Aparente, já que em um recipiente vai haver um líquido e, consequentemente, aplicando uma variação de temperatura, fornecendo energia a ele, os dois vão ter dilatações diferentes, beleza? Mas calma, sem mais delongas, eu quero falar aqui bem tranquilamente, tá? E hoje eu já quero começar esse assunto com a parte teórica e no próximo vídeo, ó, olha, esse é o exercício para que a gente possa fixar tudo direitinho, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, eu quero mandar um salve, um beijo para a Clarinha, você que está aí sempre assistindo meus vídeos, tô aqui para você, viu? Um beijão! E olha, hoje vamos trazer esse assunto de maneira prática. Mas sem mais delongas, agora mesmo vamos começar. Deixa o seu like, não deixou o like, né? Poxa, tá se esquecendo, não pode deixar de se esquecer não. Mas bem, se inscreva que isso dá uma ajuda fenomenal, fantástica, porque eu quero viajar com você agora no mundo da física, no mundo da matemática, das exatas. E bem, se a gente for parar para pensar, no cotidiano é muito comum termos diversos processos de dilatação. Dentre eles, se a gente colocar, por exemplo, dentro de um copo, algum recipiente, algum fluido ali presente, desse recipiente e, por exemplo, aplicarmos a ele uma variação de temperatura, fornecermos a ele energia, calor, por exemplo, ele vai dilatar tanto o líquido no interior do recipiente quanto o próprio recipiente que envolve esse líquido. E se a gente for pensar nisso, vamos ter dilatações distintas. Aí você me pergunta por que dilatações distintas? Porque justamente eles têm coeficientes de dilatação volumétricos diferentes. Se eles têm diferentes, consequentemente, a variação dessa dilatação vai ser diferente, beleza? Bom, então a gente pode analisar aqui, ó, que em geral os líquidos eles vão ter um maior coeficiente de dilatação que os sólidos. Isso mesmo, porque se a gente for parar para pensar na organização espacial das moléculas em um líquido, poxa, elas vão estar mais dispersas, com a energia cinética maior do que nos sólidos. Nos sólidos vão estar todas agregadas. Você precisa fornecer bem mais energia para que ela se expanda, tá? Então, dessa forma, ó, os líquidos eles têm um coeficiente de dilatação maior do que os sólidos. E a gente pode chegar a essa conclusão bem simples, bem prática, nada difícil, nada complexo. Beleza? Então, de maneira simples, se observarmos essas duas imagens aqui, o caso 1, o caso A, por exemplo, e o cenário 2, veja que o cenário A ele possui um recipiente aqui com um certo volume inicial e, consequentemente, uma temperatura inicial. Beleza, beleza. E dentro dele tem um certo líquido, esse líquido vermelhinho aqui para você. E, poxa, eu não estou satisfeito com esse cenário. Eu quero fornecer energia a ele. E, consequentemente, aumentar o grau de agitação das moléculas, variar essa temperatura. E, com isso, eu vou promover uma dilatação volumétrica. Ou seja, se eu falo em dilatação volumétrica, eu estou recitando, falando novamente, enfatizando que esse volume vai aumentar. Tanto o volume do meu recipiente, quanto o volume do líquido no interior dele. Aí você me pergunta, o líquido vai dilatar mais que esse recipiente, beleza? Se liga nisso, porque o coeficiente de dilatação dos líquidos são maiores que os dos sólidos. Pensa nisso, reflete sobre isso e põe em prática, tá? Bem, e agora se eu for para o cenário 2, eu percebo que o volume do meu recipiente aumentou pra caramba, né? Aumentou bastante, assim como o meu líquido. Ele falou aqui, ó, faça aqui até essa demonstração do nível inicial, né? Do volume inicial desse líquido para o volume final. Veja que ele expande consideravelmente, assim como o meu recipiente. Ou seja, eu variei a minha temperatura, forneci energia, consequentemente agora eu consigo ver essa dilatação, que é justamente esse espaçamento entre as moléculas, ou seja, dilatação de vazios. Massa, perfeito, perfeito. Mas bem, essa diferença, a diferença de volume entre os dois,
Ou seja, a variação aparente que eu consigo chamar corresponde justamente à minha variação do volume do meu líquido menos a variação do volume do meu recipiente, porque a gente sabe que o líquido varia mais, beleza? Então essa subtração é o que a gente chama de variação aparente, a minha variação volumétrica do ponto aparente. Poxa, aí você me pergunta, e o coeficiente de dilatação, como é que eu posso relacionar todo esse processo? É simples, é prático, é bem tranquilo. Observa aqui, o meu coeficiente de dilatação aparente é bem tranquilo, porque ele corresponde à subtração do coeficiente do líquido, que é maior, menos o coeficiente do recipiente, que é menor. Pronto, fez a subtração, achou aqui ó, o coeficiente de dilatação aparente. Mas bem, você não está satisfeito com isso, você quer uma forma um pouco mais abrangente, beleza, a gente pode achar aqui um pouco maior. Porque se a gente desenvolver ó, cada um desses ΔV, o que eu vou encontrar? A minha variação volumétrica para cada um dos dois, tanto líquido quanto recipiente. Bem, no início aqui eu tenho o quê? O volume inicial do meu recipiente, o dilatação do meu líquido, vezes a minha variação de temperatura, menos o mesmo processo. O meu volume inicial do meu recipiente, o coeficiente de dilatação do meu recipiente, vezes a minha variação novamente. Poxa, legal, legal. Mas pensa, se eu colocar a mesma quantidade de líquido correspondente ao volume do meu recipiente. Ou seja, tanto o líquido quanto o recipiente tendo o mesmo volume. Pô, aí tu me pergunta, como é que eu faço isso? Simples. Se eu considero essas condições possíveis, mais fáceis da gente entender, o que a gente pode desenvolver nessa equação aqui? Poxa, os meus volumes vão ser iguais. Se eu estou considerando o mesmo volume de líquido e o mesmo volume do recipiente, eles são iguais. Consequentemente, eles variaram na mesma temperatura, pô. Então posso fazer com que todo esse processo aqui esteja em evidência. O que eu tracei aqui de baixo, de azul, consequentemente vai ser um valor constante estando em evidência. E dessa forma, se eu simplificar, a minha variação volumétrica aparente vai ser o quê? O volume vezes a minha variação de temperatura multiplicado pela diferença do coeficiente do líquido menos o coeficiente do recipiente. Poxa, quer deixar mais pequena ainda essa equação? Poxa, se eu quero deixar menor, menor, menor mesmo, poxa, coloco aqui, ó, o meu lambda aparente, aqui. Pronto, simples. Resumi ao máximo, deixei o menor possível essa minha equação. E dessa forma, só ressaltando, só relembrando que o meu coeficiente volumétrico, ele corresponde a 3 dimensões. Portanto, ó, eu tenho que corresponder a 3 vezes o alfa. Alfa, só ressaltando que ele corresponde ao coeficiente de dilatação linear, quando eu considero somente a variação do comprimento. Mas agora eu multiplico por 3 para que eu consiga 3 dimensões, tá? 3D, tipo no cinema, sabe? 3D, aquela perspectiva bem legal. Pronto, é a mesma coisa, só que para os líquidos e fluidos essa dilatação acontece desse jeitinho. Principalmente nesse jeitinho volumétrico, tá? Mas bem, o vídeo não acaba por aqui. Você sabe que não acaba porque temos o próximo quadro para trazermos agora mesmo, isso aí mesmo, a parte da dilatação para a água. Como que ela se comporta? Será que normalmente ou de modo anômalo? Bem, eu já dou uma dica que é bem anômalo, bem anormal, mas que isso é fundamental para a vida no planeta Terra. Bem, descobriremos o porquê daqui a pouco. Então vou ficando por aqui. Já já eu volto com o próximo quadro. É só o tempo de eu apagar tudo isso e colocar um quadro novinho em folha. Chegamos à segunda parte, essa parte muito interessante, mas também super estranha, porque nada mais confuso do que o comportamento anômalo da água. Bem, para início de conversa, é preciso entender que densidade, ou seja, a relação de massa e volume, está para uma razão. Poxa, como assim? Pensa comigo, a densidade é o quanto de massa tem determinado volume, ou seja, densidade ela corresponde à razão de massa sobre um determinado volume. Beleza, só que na maioria dos corpos, quando acontece um processo de solidificação, ou seja, passar do líquido para o sólido, o que acontece? Nesse processo, diminui-se o quê? O volume e aumenta a densidade. Mas calma, calma, calma. Na água isso não ocorre, porque a água é estranha. É simples, a explicação é clara. A água é estranha. Pelo contrário, quando ela se solidifica, ela aumenta o volume e, consequentemente, diminui a densidade. Mas, cara, pensa comigo, por que isso aqui acontece? A gente pode interpretar que uma das explicações é a geometria da molécula da água. Mas, bem, lembre-se que a água é polar, tem uma geometria angular e que ela se comporta através de pontes de hidrogênio.
Beleza, ponto de hidrogênio prova ainda mais que a ligação entre essas moléculas intermoleculares é polar, beleza? Uma ligação forte, bem robusta. Massa. Entendeu isso? Perfeito. Mas bem, esse comportamento da água ele pode ser descrito de formas diferenciadas, já que principalmente no cotidiano podemos observar em filmes, documentários, essa representação aqui, em que o gelo fica na parte de cima de um lago congelado, de um mar congelado, e na parte de baixo a água está um pouco mais quente, levemente quente, beleza? Ou seja, uma temperatura um pouco superior nas partes de baixo. Mas bem, você me pergunta por que isso aqui acontece. O gelo, como você pode perceber, ele está flutuando sobre a superfície da água, ele está flutuando, e como vimos aqui nessa relação à densidade, percebemos que o volume e densidade são inversamente proporcionais. Ou seja, se eu aumento o volume, eu diminuo a densidade, e vice-versa. Da mesma forma, isso acontece na água. Quando ela se solidifica, o que acontece é um aumento do volume. Consequentemente, eu diminuo a densidade e aquela água vai tender o quê? A subir, que está agora na forma de gelo, para a parte superior daquele lago congelado, por exemplo. Mas bem, essa cobertura ela vai ter um meio muito importante, porque ela é um meio protetivo para a vida marinha, já que ela, ela protege contra os ventos gelados, aqueles ventos que tiram muito calor, são extratores de calor daquele meio. E bem, pode perceber que esses fenômenos aqui da água, esse fenômeno muito estranho, ele acontece entre esse intervalo ó, de 0 graus Celsius e 4 graus Celsius. E é claro, tudo isso pode ser demonstrado a partir de um gráfico. No gráfico, muitas vezes, fica mais simples essa visualização do que numa própria imagem ou até mesmo exemplo do cotidiano. Isso cai bastante nos vestibulares, nas questões bem concorridas. Observe bem que esse gráfico da água ele é todo esquisito. Todo esquisito mesmo, é na forma de curvas. E bem, o que a gente pode interpretar? No eixo Y eu tenho o meu volume e no eixo X minha temperatura. Observe bem que existe um ponto de volume mínimo. Coloquei logo, tem um volume mínimo. E se eu tenho um volume mínimo, um volume muito pequeno, a minha densidade é maior. Ou seja, se eu pegar, traçar esse ponto da coordenada, eu vou perceber que o meu volume mínimo corresponde a 4 graus Celsius. E 4 graus Celsius a minha densidade da água é máxima. Ou seja, tá tudo estranho. É complexo mesmo porque é um comportamento anômalo. Não é comum nos outros corpos, nas outras substâncias, beleza? É a água mesmo e procura-se explicações científicas para isso. E como eu falei no início do vídeo, uma delas pode ser a geometria dessas moléculas. O espaçamento entre essas moléculas mesmo. Beleza? Mas bem, observe aqui, ó. Ele vai diminuindo, diminuindo até chegar a 4 graus. Depois de 4 graus, ó, esse volume vai aumentando. Já que o comportamento anômalo é quando? Entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, beleza? Ou seja, depois desse intervalo, quando eu aumento a temperatura, o corpo vai expandir, consequentemente diminuindo a sua densidade e aumentando o volume, já que são inversamente proporcionais. Se ligou nessa jogada, né? Pronto, beleza. Agora tem algumas partes que eu quero ressaltar, porque são muito importantes, fundamentais, já que a água mais quente, ó, ela vai migrar para essa parte do fundo. Percebeu aqui no fundo aqui, ó, tem 4 graus Celsius, enquanto aqui nessa parte superior do gelo está 0 graus Celsius. E bem, isso acontece no movimento contrário à convecção. Poxa, a convecção não é o contrário mesmo? Porque a parte mais fria estaria embaixo e a mais quente em cima. Justamente isso, porque ela deixa de fazer esse movimento convectivo. E dessa forma, a predominância agora é uma troca de calor a partir do processo de condução. Mas até mesmo a condução fica difícil, já que o gelo é um bom isolante. Ele é um isolante muito bom térmico. E dessa forma, a vida conseguiu preservar-se durante períodos de glaciação. Ou seja, pôde-se permanecer a vida na parte interior dos oceanos, na parte mais profunda, justamente por conta do comportamento anômalo da água. E é claro, as geleiras são fundamentais, além disso, por terem justamente resquícios de fósseis, de vírus muito antigos, ou seja, conservados ali. Além de serem fontes históricas, tem esse fenômeno da água, ou seja, o comportamento anômalo que foi fundamental para a vida e para eu estar aqui justamente falando com você. Se isso não acontecesse, eu não estaria aqui. Poxa, numa glaciação, se a espécie humana fosse extinta, o que aconteceria? O que seria de mim? Nada. Ou seja, a física nos salva, a física nos ama, beleza? Então a pessoa que fala assim, não gosto de física, não gosto de física, o quê? Aqui a física te salva. Já explicou, tá explicado. Não tem volta, não tem explicação, não tem justificativa para não gostar, entendeu? É isso aí que a gente utiliza, esse raciocínio meio nerd, beleza? Mas bem, eu vou ficando por aqui, eu já te agradeço pela tua participação nesse vídeo, foi um pouco mais curtinho, porque essa parte é complementar. E agora eu quero, olha, exercício.
Próximo vídeo vai ser só exercícios um pouco mais simples, para que depois peguemos questões do Enem, do SSA e questões ainda mais do concurso militar, beleza? Que é um nível um pouquinho mais, ó, outro patamar, beleza? Mas, ó, nada difícil, porque vamos com calma, vamos na paciência, sem muita cerimônia, porque, ó, você tá comigo e, é claro, vamos conseguir fazer isso sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação. Então, o quadro é seu, eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Muito obrigado. Tchauzinho.